Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. É assim que diz o texto da palavra e de Deus. E nós aqui estamos para louvá-lo e bendizer o seu santo e excelso nome. Que o nosso coração, a nossa mente agora esteja realmente voltado para a adoração. Vamos deixar um pouco os nossos problemas, os nossos dilemas, as preocupações. Deixemos sempre isso com Deus. Não que a gente seja imprudente em questão aos nossos problemas, mas saber que Deus ele está agindo na nossa vida, na maneira como Ele apraz e Ele realmente o faz. Que nós estejamos dispostos a louvá-lo, a bendizer e a exaltar esse nosso grandioso Senhor. Vamos curvar nossas cabeças, vamos adorar o nosso Deus, vamos adorá-lo como a palavra de Deus nos ensina na beleza da sua santidade. Santo Deus, poderoso Senhor, Deus de justiça, Deus de bondade, Deus fiel. O adoramos, exaltamos a Ti, bendizemos o Teu santo e excelso nome. Assim nós nos expressamos em Tua presença, através dos ensinamentos que a Tua santa palavra nos orienta, através da condução do Espírito Santo, que nos guia à verdade. E assim nós expressamos em Tua presença pelos méritos de Jesus Cristo, no nome de qual nós oramos agora. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra do nosso grandioso Deus no Salmo 135, o Salmo 135. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos desse texto. Salmo 135. Iremos fazer a leitura nos 3 primeiros versículos deste texto. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Vamos ler juntos os 3 primeiros versículos. Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Amém. Louvai o nome do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. A razão principal aqui no texto, o motivo do louvor, está na grandeza dessa palavra aqui: o Senhor é bom. Bom é a essência de Deus. Deus é bom. Da sua bondade deriva o seu amor, a sua justiça. Esse é o nosso Deus. Deus é bom. Ele de fato é assim, bom. E a gente pode e deve sempre ter essa consciência e poder adorá-lo, bendizer e agradecê-lo por tantas bênçãos. Como diz o texto, sempre é agradável a Deus o nosso louvor, a nossa ação de graça, a nossa obediência à sua santa e bendita palavra. Isso é bom diante do Senhor, que é bom. Bendito seja o nome do nosso grandioso Deus. E assim, olhando para esse texto, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino 17, hino 17 dos nossos hinários, que diz como título deste hino: Deus seja louvado. Hino 17 dos nossos hinários: Deus seja louvado.
Oh, Deus supremo, Deus adorado em Israel, unicamente prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado, oh Deus supremo, Deus adorado em Israel. Só Deus merece, Pai não cesse o seu louvor, e tudo seja sempre exaltado, e cante a igreja com belo amor, seja louvado o Deus supremo, Deus adorado em Israel. Amém. Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus, conduzindo-nos a Ele em oração, convido para estar orando ao nosso grandioso Deus, nosso irmão Pedro. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor concedeu a cada um, Pai. Abençoe cada irmão que está presente aqui, Senhor, que o Senhor dê muita sabedoria, Pai, muita saúde a cada um. Muito obrigado por mais um culto que o Senhor deu a oportunidade, Pai, de estarmos aqui e que todos os atos deste culto sejam para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que nós possamos sair daqui diferente de como entramos, Pai. Abençoe também a mensagem que será ministrada, Pai. Que nós possamos ter nosso coração renovado, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podemos assentar. Nós vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, e dessa feita no livro de Deuteronômio. Vamos lá, quase no início da Bíblia, na realidade, é o último livro do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, aí em Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30, dos versos 8 ao 14. Deuteronômio, capítulo 30, dos versos 8 ao 14. Nossa meditação nesta manhã também será nesse livro de Deuteronômio, em um outro capítulo, mas o que nós temos que observar aqui é que este livro está, em várias partes dele, você encontra a expressão não te esquecerás, antes te lembrarás, e é interessante essa ênfase que Deus deixou ao povo, como dizendo, olha, não esqueçam de mim. Lembrem-se sempre da minha majestade, do meu poder, da minha fidelidade, do meu amor, da minha bondade, das ternas misericórdias, como o salmista expressa lá, e não esqueças de nenhum só de seus benefícios. Pois bem, esse povo agora aqui, diante de nós, narrado neste livro, está prestes a entrar na terra prometida. São palavras, podemos dizer aqui, finais de Moisés. As suas últimas palavras na direção e sempre ensinando e ministrando ao povo aquilo que o próprio Deus assim pede para que ele o faça. Vamos então ler capítulo 30, versos 8 a 14. Diz assim para nós a palavra de Deus.
De novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor. Cumprirá todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará. Porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nola traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprir-lhes. Interessante essa expressão, porque aqui o Senhor diz, olha, os mandamentos dele não é demasiado difícil e nem está longe. E ele diz, ele não está longe, ele está perto de ti, enfim, na tua boca e no teu coração. A palavra de Deus deixa claro que para o povo de Deus, Deus imprimiu as suas leis nesses corações. Coração que tem consciência dos mandamentos e dos estatutos do nosso Deus. E aqui, como foi para o povo, que não tinha como eles inventarem nenhum tipo de desculpas, e nós, como seres humanos, a gente sempre vai levar para a questão da desculpa. Os mandamentos do Senhor são complicados, são difíceis. E o Senhor deixa claro, olha, eles não são demasiado difíceis. E nem está longe de vocês, não. Como ele dizendo, povo meu, preste atenção, meu mandamento, a palavra, ela está na tua boca e no teu coração para cumpri-las. Nós prestemos atenção nesse aspecto e que busquemos ao Senhor que nos auxilie a cumprirmos os mandamentos dele, que não são penosos. Quando nós temos o coração no Senhor, nós iremos perceber que os seus mandamentos são vida, e vida em abundância. Os seus mandamentos nos dão liberdade, livres do medo, livres da culpa, livres para adorarmos e bendizermos e exaltarmos ao Senhor, livres para servirmos a Cristo e servir uns aos outros. Vamos louvar, bendizer ao nosso Deus, como o primeiro texto que nós acabamos de ler ainda pela manhã. Fica bom ao Senhor, faz bem ao Senhor o louvor do seu povo. Louvemos, então, ao nosso grandioso Deus. Os irmãos que puderem ficar em pé, a gente pode prestar oração ao nosso Deus.
agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor. Sobre essa coisa nova, sobre toda a terra e céu. Nesse grande nosso crianças alegria de Senhor, que nós temos a e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos ser como homem grande e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Sobre esse povo eterno, sobre toda a terra e céu. Esse é meu respirar. Esse é meu respirar. Esse é o meu Espírito
Santo Deus, eterno Pai, nós louvamos o teu nome diante da tua presença, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é quem é merecedor de todas as honras e de toda a glória. Nós, ó Pai, te louvamos por esta oportunidade, que esses louvores, ó Pai, tenham chegado até o teu trono de graça, ó Pai, como um aroma suave, ó Pai. Continue conosco, continue com os nossos corações, com as nossas mentes, que estejamos, ó Deus, olhando somente para o Senhor, que estejamos, ó Deus, cativos para ouvir a tua palavra, Pai. Nós, ó Pai, te entregamos estes louvores e te agradecemos e pedimos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Ontem nós comemoramos o Dia da Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517. O fato marcante foi que Martim Lutero, ele prega as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Esse foi um marco histórico para nós que cremos na palavra de Deus. E a grande questão da reforma foi o privilégio de Deus dar a nós a palavra e nós termos a palavra de Deus diante de nós. Porque em algum momento da história, a palavra de Deus, ela ficou escondida das pessoas. Então, só os cleros tinham a palavra de Deus e só eles, assim, compartilhavam como eles queriam compartilhar a palavra de Deus. Mas como a palavra também nos diz que o Senhor é Deus, o Senhor Jesus Cristo é o cabeça da igreja, é Ele que dirige a igreja, então aprove ao Senhor, naquele momento da história, ser um marco na nossa história. Pela graça, nós temos hoje condições de ler a Bíblia. A Bíblia que ela foi traduzida em milhares de outras línguas. Muitas nações, a maioria delas, já podem ler a palavra de Deus na própria língua.
É verdade que existem outras nações que não deixam a palavra de Deus ser ensinada, mas nós sabemos que o nosso Deus é soberano e Ele está vendo todas essas coisas. Pois bem, nós temos o privilégio de agradecer a Deus pelo dia da reforma e temos o privilégio porque Ele nos tem dado a sua palavra a cada momento. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus mais uma vez no texto, no livro de Deuteronômio, agora no capítulo 8 desse texto. Deuteronômio, capítulo 8. Nós vamos proceder à leitura aqui neste capítulo, não todo ele, mas a partir do versículo 10. Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo, a partir do versículo 11. Deuteronômio 8, a partir do versículo 11. Diz assim para nós a palavra do Senhor: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da perdeneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o meu poder e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Santo Espírito, continue a nos conduzir na Tua palavra, do Senhor, que tem nos ensinado a verdade, pois a Tua palavra é a verdade. Ajuda-nos, ó Senhor, a ouvirmos a Tua palavra, para a honra e para a glória do Teu santo e excelso nome. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero destacar desse trecho que eu acabei de ler, o versículo 18 e o início desse versículo: antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Então vê aqui que há uma exortação. O Senhor diz a Moisés: Moisés, orienta esse povo, exorta esse povo a não esquecer de mim, em nenhuma ocasião. E principalmente, Moisés, porque esse povo vai entrar em uma terra que eu já estabeleci, esse povo vai edificar casas, esse povo vai prosperar muito, Moisés. Os bens dele aumentarão. Tudo que eles fizerem, Moisés, isso vai se multiplicar. Mas Moisés, diga a esse povo que eles não se esqueçam de mim. E quando eles virem as suas casas prontas, os seus bens, o ouro, a prata, enfim, quando eles verem as boas colheitas, porque eu vou dar a eles uma boa terra, quando eles virem tudo isso, Moisés,
eles não digam, olha, foi o nosso esforço. Nós sozinhos conquistamos todas essas coisas e nós edificamos tudo isso daqui. Mas pelo contrário, Moisés, diga a eles, exorte a esse povo que antes eles se lembrem de mim. Que toda a riqueza, toda a tranquilidade que eles vão desfrutar, toda a prosperidade que esse povo há de ter, que eles possam dizer, antes de tudo, foi o Senhor quem nos deu. O Senhor nos tirou da casa da servidão lá no Egito, nosso povo, massacrado ali naquela nação, e nos trouxe para este lugar. Esse é o nosso Deus, que nos dá todas as bênçãos. Esse é o princípio aqui desse texto. E nesse livro, irmãos, encontramos um apelo à história como motivo para cumprir o dever fundamental de amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Este apelo, ele foi feito aqui aos israelitas por um dos seus líderes, e volto a repetir aqui, Moisés, porque eles estão prestes para alcançar sucesso na terra prometida. Mas a gente observa também que a experiência histórica ainda estava fresca na mente deles. Muitos ali que estão agora prestes a entrar na terra prometida, muitos ali que estão peregrinando no deserto, alguns deles eram crianças quando eles saíram do Egito. Muitas crianças saíram ali do Egito. Eles ainda se lembravam dos velhos conversando sobre a maneira graciosa e paternal como Deus tratou o seu povo na sua jornada no deserto. Alguns deles ainda se lembravam de Moisés, de Arão, de Josué e de outros homens de Deus que haviam sido seus líderes naquele grande êxodo da escravidão para a liberdade. Mas agora, e é interessante que esse texto aqui, ainda esse povo não entra na terra, mas a gente sabe que quando eles entram na terra prometida, quando o Senhor dá a terra a eles, por mais que eles foram exortados e ensinados a não se esquecerem do Senhor, a guardar os mandamentos do Senhor, a adorar somente a Deus, assim que eles conquistam a terra, assim que o Senhor coloca eles nessas terras, eles começam a dar as costas a Deus, começam a viver por eles mesmos, e eles começam a se desviarem dos mandamentos do Senhor. E veja que nós ainda lemos um texto, lá no capítulo 30, né, que o Senhor ainda exorta, olha, os meus mandamentos não estão longe de vocês não, para que vocês possam dizer, não, mas está muito distante, está lá no céu, quem vai ter condições de trazê-lo para nós? Ele também não pode dizer, mas os mandamentos do Senhor estão lá no fundo do mar, quem vai lá? Não, os meus mandamentos estão próximos de ti. Está na tua boca, no teu coração. E é interessante que este povo aqui, que aqui nesse capítulo em especial, ele está sendo exortado a não se esquecer do Senhor. Esse povo esquece de Deus. Esse mesmo povo aqui se esquece da palavra do Senhor. Eles se esquecem que Deus foi o auxílio, foi o socorro bem presente na tribulação. Eles se esquecem de que não foi os braços deles, a inteligência deles, a capacidade deles, a organização deles no sistema político e humano que conquistou tudo que eles têm. Mas eles achavam assim. A gente pode até observar aqui os homens daquela época se gabando. Olha, eu tenho tino para negócios, eu não perco um negócio. Quando eu vejo uma caravana vinda de longe, eu faço um bom negócio. Porque eu conheço, eu sei, eu sou um empresário, eu pinchincho, né? eu negocio e olha como eu estou bem sucedido. Podemos observar na época ali, essas pessoas já na terra prometida, as mulheres ali conversando diante do poço ali para pegar água, uma conversa. Olha,
Você vê as nossas casas, que bonita. É de causar inveja a qualquer viajante que vem de fora e vê as nossas casas bem feitas, bonitas, chamam a atenção. Os nossos maridos bem-sucedidos, a nossa família bem-sucedida, a gente pode ver isso, gabando dos seus filhos, tendo todo um orgulho, podendo até dizer, olha, a nossa família, o nosso patrimônio, a gente fez isso tudo sozinho. A gente conquistou. E aí, é interessante a gente notar isso, meus irmãos, porque isso não é uma dedução minha, não é a minha imaginação que está deduzindo essas coisas. Se nós voltarmos lá para o texto, novamente aqui, de Deuteronômio, capítulo de número, vamos observar aqui Deuteronômio, quase no final do livro. Abra a palavra de Deus novamente em Deuteronômio, capítulo 31 desse nosso texto. Olha só o que Deus falou para Moisés. Olha só que interessante. Eles já estão próximos a entrar na terra de Canaã. Olha só o que o Senhor Deus diz para Moisés. Aí o capítulo 31 do nosso texto. Capítulo 31 de Deuteronômio, versículo 16. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: eis que estará para dormir com os teus pais. Ou seja, Deus diz, Moisés, você já está para morrer. Os teus dias já estão próximos. Você vai morrer em pouco tempo. É assim, é a palavra direta mesmo. Foi assim. Deus disse isso a Moisés: eis que está para dormir com os teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Olha só que interessante. Lemos ainda no capítulo 8 a frase e o versículo 18 lá do capítulo 8 que diz: antes te lembrarás, ou seja, não esqueçam de Deus. Mas Deus conhece o coração humano. Deus conhece as nossas intenções. Nós não sabemos o que vai suceder quando sairmos daqui, mas Deus sabe tudo. E ele conversa com Moisés: Moisés, assim que você morrer, Moisés, esse povo vai entrar na terra prometida. Eu já levantei até Josué como o sucessor, como ele vai orientar, mas esse povo irá se esquecer de mim, Moisés. Esse povo não vai guardar a minha palavra. Esse povo parece que você falou, entrou num ouvido e saiu por outro ouvido. Eles não ouvirão a minha palavra, eles vão me obedecer lá na terra. E a palavra que a gente observou, quando Deus fala, eles vão se prostituir, para o Senhor é uma grande infidelidade. Trocar Deus Santo Poderoso por aquilo que não é Deus. Por aquilo que não é Deus. E é isso que esse povo faz. Irmãos, o seu líder religioso aqui, ele ouve toda aquela conversa do povo, e eu fico imaginando o próprio Josué, mesmo ele sendo incentivado por Deus, dizendo: Josué, não temas, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mesmo Josué, quando entra na terra prometida, ele pode observar toda aquela conversa que eu acabei de compartilhar com os irmãos. As pessoas se gabando delas mesmas. Olha como a gente conquistou todas as coisas. Olha só como as nossas terras são prósperas. Olha só como nós temos boa colheita. Olha só como nós temos tino para o negócio. Olha como tudo está prosperando. Mas, na realidade, essas pessoas se esqueceram de que toda aquela conquista não veio delas sozinhas. Foi o próprio Senhor. E aqui ele ouve todas essas coisas. Ele vê essa geração agora e ele chama a atenção para a história. Ele apela a eles para que não se esqueçam que eles eram escravos na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, os redimiu de lá. Então, quando nós lemos ali no capítulo 8, o Senhor, através de Moisés, diz: Moisés, diga em alto bom som para esse povo, antes te lembrará do Senhor. Que eles não esqueçam disso no decorrer da história.
ele implora que se lembre da história do Êxodo, que veja a boa mão do Senhor na libertação da sua nação. Mas é interessante que essas palavras, assim como Deus falou para Moisés, antes deles entrarem, Moisés, parece que essas palavras caíram em ouvidos surdos. Eles já haviam esquecidos do Senhor. Quando eles entram na terra prometida, o Senhor já não é mais o alvo do coração deles. Não é mais o objetivo principal da vida deles, não. Eles haviam crescido para pensar em liberdade e prosperidade com as suas próprias realizações. A essa altura, na história deles, Deus, nesse momento da história, não está mais em cena. O próprio Senhor havia dito isso em alto bom som: olha, se vocês me deixarem, eu deixarei vocês. Que interessante isso. E veja, meus irmãos, são os mandamentos do Senhor aqui que estão sendo desconsiderados. Mas a palavra exortativa aqui do nosso texto: antes te lembrarás do Senhor. Vocês não podem esquecer, vocês não devem esquecer que vocês são o que vocês são hoje e onde estão hoje, porque é pela graça de Deus. Vocês trabalham duro com certeza, mas vocês não são autossuficientes. Quando vocês comem estes pães, quando vocês se fartarem aí de todo o alimento que vocês têm de fartura, antes bendiga a Deus, agradeça a Deus. Agradeça, Senhor, obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pela água que eu tomo. Obrigado pela minha casa, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela minha bem-sucessão no trabalho, no negócio. Obrigado, Senhor, porque esse é reconhecimento que nada fazemos e conquistamos sozinhos. Tudo somos dependentes de Deus. E nesse texto que nós lemos ali, ainda no capítulo 8, está tratando sobre essa questão. Veja, interessante, se você ler antes, no próprio livro de Deuteronômio, você já vai ver ali as expressões: olha, não esqueçam, lembra, não esqueça, lembre do Senhor, por várias vezes. E aí, meus irmãos, o líder religioso aqui, ao mandato do Senhor dizer: olha, vocês não conquistaram nada por si mesmos, mas somente através de Deus. E Moisés foi alertado. Deus havia dito: Moisés, o orgulho desse povo vai cegar à vista deles. O coração deles, a dura cerviz, a teimosia deles. Eles vão entrar na terra prometida e vão me esquecer. Vão esquecer dos meus mandamentos. Vão esquecer de tudo que eu realizei na vida deles até agora. Por isso a exortação: antes vocês devem lembrar do Senhor. Irmãos, eu acho que o Senhor tinha o mesmo propósito em mente quando Ele nos deu o sacramento da ceia. Quando Ele institui esse sacramento. Quando Ele deu a força de uma ordem anexada a Ele. Façam isso, disse Ele, em memória de mim. Como cristãos agora, em Cristo Jesus pela graça, é verdade que nós não estivemos no Egito físico e fomos escravos lá no Egito, como a história do povo de Deus aqui, o povo de Israel. Por outro lado, a nossa vida sem Cristo, estávamos mortos espiritualmente. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos desobedientes, rebeldes, no sentido de que nós não tínhamos o conhecimento do perdão, da graça e da misericórdia de Deus. Estávamos mortos e escravos do pecado. Mas Cristo nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o verdadeiro reino da luz. Fomos libertos. Hoje, os nossos sonhos, os nossos projetos, é óbvio que são diferentes dos sonhos e projetos de um povo que viveu há tanto tempo antes de nós, como é narrado aqui em Deuteronômio. Um povo que ansiava lá no Egito: Senhor, nos livra do Egito,
que nós não aguentamos, já faz 400 anos que nós estamos aqui como prisioneiros, e a nossa nação, o nosso povo virou escravo dessa nação. O Senhor nos liberta. O Senhor ouviu o clamor desse povo e libertou o povo de lá. Tirou-os do Egito. Peregrinaram no deserto, sim, mas no deserto eles aprenderam muitas lições. Foi necessário toda essa experiência do deserto. E olha só, Deus fiel, Ele cumpriu a sua promessa, Ele deu a terra prometida para esse povo. Deu, literalmente, está aqui. Está tudo aqui. Olha, tem que estar tudo aí, já está aí, as plantações, está tudo aí. Casas, é só vocês reformar, está tudo aí. É de vocês. Tudo. E esse povo demonstra ingratidão a Deus. Irmãos, nós hoje, como servos do Senhor, possamos olhar para o Senhor Jesus, quando comermos do pão, quando bebermos do cálice, lembrar que nós fomos libertos, nós não mais somos escravos do pecado, como diz a palavra, porque o pecado não mais terá domínio sobre vós. Considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos para Deus. Nós temos liberdade em Cristo Jesus. Cristo nos resgatou do império das trevas e nós hoje somos verdadeiramente livres. Livres para adorarmos ao Senhor, livres para servirmos a Cristo, livres para servirmos uns aos outros. E é a mesma expressão que encontramos lá no Velho Testamento. Por todos os livros, a gente sempre vai encontrar em algum momento ali a palavra: não esqueçam do Senhor. E Jesus tem o mesmo princípio. Olha, não esqueçam do que eu realizei por vocês. Não esqueçam de olhar a cruz e ver o quanto eu amo vocês. O quanto Deus é amor. Como diz o texto mais famoso, talvez, da Bíblia. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Para que nós possamos olhar para o Senhor, como o Espírito Santo nos lembrando agora, antes te lembrará. Te lembrarás daquilo que você é, não pelo seu esforço, não pela sua capacidade, mas por aquilo que você é hoje, por causa de Cristo. Veja que todas as sortes de bênçãos Deus deu a você através de Cristo. Então, irmãos, eu quero convidar vocês agora a abrir na carta de Paulo aos Efésios, e nós vamos terminar lendo esse texto. O que nós somos hoje, através de Cristo Jesus, e que isso não fique apenas no sentido, num campo subjetivo, isso é real na nossa vida. Olha quem nós somos hoje, não por nós mesmos, mas por Cristo. Talvez nós não podemos desfrutar de muitas coisas materiais que nos dão prazer, mas tudo que temos hoje, o que somos hoje, tudo que o Senhor tem colocado em nós, agradecemos ao Senhor, agradecemos a Cristo Jesus. Olha aqui a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1, e nós vamos terminar, e os irmãos acompanhem a leitura desse texto. Efésios 1, a partir do versículo 3. Efésios 1, a partir do versículo 3 até o versículo 14. Diz assim para nós a palavra de Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência.
desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Antes te lembrarás do Senhor, assim como foi no tempo de Moisés, lá no deserto, assim como é hoje no nosso tempo. E nós vamos celebrar nesse momento de ceia, como o Senhor mesmo instituiu. Todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, façam isso em memória de mim, ou seja, não esqueça de onde você veio. Não esqueça de onde você foi liberto. Não esqueça da sua redenção e quem realizou essa redenção. Não esqueça que a vida eterna foi dada a você pela graça. É um dom gratuito de Deus. E isso, Deus em Cristo e o Espírito Santo nos conduziu em memória de mim. Amém? Vamos orar. Ó grandioso Deus, nós o exaltamos e glorificamos a Ti. A história do Teu povo é a história em todos os tempos. No Velho Testamento nós temos registrado a história de Israel. No Novo Testamento nós temos registrado a história da igreja. Mas é apenas um povo. É a continuidade desse povo. E o Senhor escolheu, e o Senhor mesmo estabeleceu. Da mesma maneira que aquele povo lá no passado fora exortado a lembrar-se do Senhor, nós também continuamos sendo exortados a não esquecermos de Ti. O privilégio nosso é que nós podemos olhar para o passado e contemplar a cruz. Contemplar o sacrifício pleno, absoluto e verdadeiro de Cristo Jesus, dando a sua vida por nós, sem nós merecermos. Bendito seja o Senhor. E olha que privilégio, Senhor, nós termos agora a capacidade que o Senhor nos dá de comer do pão, de celebrarmos esse momento e bebermos do cálice. Seja feito para a honra e glória do Teu santo e excelso nome. Continue a nos exortar para não nos esquecermos de Ti, em nenhum momento. A nossa história, a nossa vida está em Tuas mãos. E o que o Senhor escreveu para nós, podemos confiar que é bom, para a honra e para a glória do Teu nome. Mesmo que seja impossível, muitas vezes, de nós entendermos. Mas, com o Senhor, tudo é bom, porque o Senhor é bom. Bendito seja o nome da Tua glória. Pedimos que também perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, ó Senhor, tem misericórdia de nós. E agora consagramos esses elementos que estão sobre a mesa, o pão e o cálice, para esse momento especial, que a Tua igreja, o Teu povo, que professa o Teu nome, possam comer dele, deste pão, e beber desse cálice, em memória de Ti, Jesus Cristo, que nos deu toda a sorte de bênçãos espiritual. Já é fato, já foi realizado. O Senhor nos abençoou, o Senhor tem nos abençoado e continuará a nos abençoar.
porque tudo o Senhor já realizou na cruz do Calvário. Bendito seja o nome da tua glória. Assim oramos, nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Quero então convidar aos irmãos, convido o nosso irmão presbítero João, assim que os irmãos receberem o cálice, esperem para que todos nós comamos do pão juntos e bebamos do cálice juntos, tá? Então assim o façamos. Jesus Cristo disse: este é o meu corpo partido em favor de vós. Todas as vezes que comerdes dele, fazei em memória de mim. Depois ele pegou do cálice e ali disse: este é o meu sangue vertido em favor de vós. Todas as vezes que beberdes dele, fazei isso em memória de mim. Fomos libertos. E que a gente sempre ouça a voz do Senhor em nossas vidas. Se talvez o nosso orgulho, se talvez muitas circunstâncias, muitas coisas querem falar mais alto, ouçamos a simples exortação do Senhor. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Este é o meu corpo partido em favor de vós. Este é o meu sangue vertido em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos do pão, irmãos. Senhor, obrigado por nossa redenção. Assim como no passado, nos tempos de hoje, muitas coisas nos faz esquecer do Senhor. O nosso próprio orgulho, o nosso ego, circunstâncias, pessoas e principalmente o inimigo. Ele sempre faz com que, de alguma maneira, nos esqueçamos tudo que nós somos em Ti, Jesus. O que o Senhor nos fez, o que o Senhor realizou por nós na cruz do Calvário. A liberdade que o Senhor nos deu de nos fazer verdadeiramente livres. A herança eterna, a esperança, a glória reservada para nós. Tantas coisas têm nos forçado a esquecer que, se estamos aqui hoje e somos o que somos, é por Tua graça. É por causa do Teu amor e da Tua bondade. Estamos aqui celebrando esse momento de ceia. Jesus, queremos dizer obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é a nossa esperança e a nossa vida. O Senhor tem nos fortalecido. Bendito seja o Teu nome, Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. Assim nós expressamos a nossa gratidão na Tua presença. Amém. Da mesma maneira também o Senhor disse: este é o meu cálice, vertido em favor de vós. Todas as vezes que beberdes dele, fazei isso em memória de mim. Bebamos do cálice. Convido o nosso irmão, presbítero João, que nos conduz a Deus em mais uma oração. Oremos.
Pai querido, nós te agradecemos por esses momentos que passamos na tua casa. Te agradecemos, ó Pai, porque podemos relembrar aquilo que Cristo fez por nós na cruz. E nós, ó Pai, somos imensamente gratos, porque hoje temos consciência, ó Pai, de que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos, ó Pai, num lamaçal de lama, no lamaçal do pecado, e o Senhor, com a sua infinita bondade, a sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho para morrer por nós naquela cruz. E nós, ó Pai, quando olhamos para a cruz, nos sentimos também, ó Pai, morto para o pecado e vivo, ó Pai, para te louvar e para te glorificar. Por isso nós te louvamos que nesta manhã estamos relembrando mais uma vez, ó Pai, aquilo que teu Filho fez por nós, pelo seu grande amor, pela sua misericórdia. E nós te louvamos pelo teu povo aqui reunido. E te pedimos que todas as bênçãos espirituais que está registrado na tua palavra, que ela possa recair sobre o teu povo. Amém. Eu te louvo e bendigo em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso grande Deus e Deus. Eu quero convidar os irmãos mais uma vez a louvarmos ao Senhor o hino de número 64 dos nossos hinários, hino 64, que tem como título Grata Memória. Logo após cantarmos este hino 64, nós vamos, assim, na presença do Senhor, declararmos a bênção do Senhor e o amém tríplice por toda a igreja. Hino 64, aos irmãos que puderem ficar em pé, assim o façamos. Louvemos ao Senhor. Hino 64. Nunca meus lábios cessarão, ó Cristo, de grande sede e cantar de glória, pois guarda teu amor imenso. Grata memória, quando perdido vagueava aflito, e em densas trevas meu andar seguia, tu me buscaste lá dos céus, luz que me guia. Quando me miro por um ano juro, em teus caminhos eu me angustiava, eu me descanso, tua voz não terra que me chamava. Aos fortes braços eu corri confiante, bem bondoso, não me recusaste, em meu imenso suave amor e
Nunca cessarão meus lábios em bendizer-te, de cantar-te glória, pois em minha alma tu és sempre o Cristo. Que a graça irresistível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do soberano Criador Deus, as consolações, as orientações do Santo Espírito sempre nos acompanhe. Israel do Senhor. Amém, amém, amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, pode assentar. Agradecemos ao Senhor por Ele permitir mais este culto, mais esta manhã em estarmos aqui. Então, vamos sempre estar atentos à palavra de Deus. Antes te lembrarás do Senhor. E isto serve em todas as situações. Na bonança, quando está tudo em calmaria em nossas vidas, quando também tudo está em turbilhão de tantas dificuldades, a Bíblia nos orienta. Antes te lembrarás do Senhor. E quando nós temos o privilégio de olharmos para a cruz e ver o tamanho desse amor, que é infinitamente mais do que nós imaginamos, a gente pode descansar nesse Deus soberano, que nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Que privilégio podermos servir o nosso grandioso Deus. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês, fortalecendo cada um nesta nossa jornada aqui. Estamos num deserto, mas um dia nós estaremos juntos com o nosso Deus, ali na terra, na Nova Canaã. E quando chegarmos lá, nós poderemos apenas dizer: Senhor, é por graça. Bendito seja o teu santo e excelso nome. Continuemos em oração, irmãos, pela igreja, pelos irmãos, pela situação do nosso cenário todo, sempre em oração, sabedores que Deus está no controle. Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu amor, sempre esteja ao vosso lado. Amém. Amém.